Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da UEL-B. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Desirê, Head de Marketing da UEL-B e host do HealthCast, seu podcast de tecnologia, seguros e gestão de saúde corporativa. Estamos aqui no nosso terceiro episódio, da nossa primeira temporada, e hoje trouxe um convidado super especial, o Guilhermino, que é CEO e co-founder aqui da UEL-B. Gui, valeu por aceitar o convite aí nessa semana, que sei que as coisas estão meio corridas aí, mas obrigada por aceitar. Obrigado, Desirê. É um prazer aí estar aqui pela primeira vez, pessoal, para quem está nos ouvindo. Ontem, não sei quando que esse nosso HealthCast vai ser publicado, mas ontem foi o meu aniversário, por isso que a Desirê está falando aqui da correria aí, né? Mas um prazer estar aqui, acompanhar os outros dois e vamos estar aí. Obrigado. Show! E hoje a gente vai falar de um tema que está bem vigente no momento, que são os investimentos em startup, né? A gente viu uma série de publicações no LinkedIn, notícias, enfim, matérias sobre investimentos em startups. E, enfim, a UEL-B é uma health tech, né? Então, nós somos uma startup da área de tecnologia para a saúde. E a gente quer comentar um pouquinho sobre o cenário de investimentos em health tech agora em 2022. Então, enfim, as pessoas estão muito ligadas em saúde, principalmente nesse período pandemia, pós-pandemia, enfim, depois de tudo que a gente vivenciou, no Brasil e no mundo. E as health techs, elas são um investimento muito promissor há alguns anos já, A gente tem visto a questão da telemedicina, robótica para medicina, enfim, vários nichos de health tech, O UEL-B, por exemplo, nós somos uma plataforma de gestão para plano de saúde, Isso é um nicho de health tech. A gente foca bastante em gestão corporativa, mas existem vários outros mercados, em que as health techs atuam. E hoje eu queria entender, assim, a grande aposta dos investimentos, a gente acaba vendo muito fintech sendo investida, no Brasil, na América Latina, enfim, acho que no mundo inteiro, mas o boom de fintechs no Brasil e na América Latina realmente chama bastante atenção. A gente vê alguns ecossistemas de aceleradoras que, enfim, tem um hub só de fintechs e tudo mais. E as fintechs revolucionaram muito o mercado financeiro, Então a gente tem alguns unicórnios como o Nubank, Acreditas, WeBanks, que até aqui de Curitiba, de onde a gente está batendo esse papo aqui hoje com o pessoal. Mas a gente queria entender, assim, Gui, você que está aí à frente, do captando investimentos e atua bastante nessa parte mais business das health techs, como que é o cenário de investimento para as health techs, especificamente no Brasil, enfim, é considerado de fato um mercado promissor? Como que isso vem crescendo ao longo dos anos? Perfeito. Desirê, excelente pergunta. Assim, realmente, as fintechs aí por muitos anos, elas se mantiveram ali como os principais, investimentos. Você deu grandes exemplos aí como Nubank, Creditas e vários outros. E o investimento também em startup de saúde vem aumentando. Eu acho que em fintechs é um pouco mais simples, vamos assim dizer, pensar, porque os modelos de negócio já são amplamente conhecidos, A pessoa vai ter uma conta bancária, vai ganhar, ou a remuneração vem dos empréstimos, dos spreads. Então, é um business, vamos assim dizer, um pouco mais simples, até do próprio investidor entender. Quando a gente fala de saúde, por isso que até o exemplo que a gente atualmente não tem nenhum unicórnio, brasileiro em saúde, fintechs tem diversos outros, porque saúde chega a ter um nível de complexidade um pouco maior. A gente está falando de vidas, Vamos falar aqui de fintech, No pior dos casos, o teu dinheiro vai sumir lá da conta, depois vão ver que deu um erro e vai voltar. Mas em saúde a gente fala muito de vida das pessoas, não tem muita chance, muita abertura para erro. Então esse é um ponto. E o segundo ponto é que os canais de monetização, eles nem sempre são tão simples, vou dar um exemplo de uma conta bancária. O cliente, você abre a tua conta e tem uma forma de remuneração. Quando a gente fala em saúde, nem sempre quem se beneficia, quem usa o serviço, é quem paga. Vou dar um exemplo mesmo na saúde suplementar, onde a gente tem, muitas das vezes, o beneficiário, que é o próprio colaborador, o dependente. Você tem muitas das vezes a empresa que
paga esse plano de saúde, então, ou seja, quem está se beneficiando não necessariamente é quem paga, e mesmo assim a empresa pagando, ela usa uma rede prestadora, que são os hospitais, laboratórios e clínicas que também têm a sua remuneração ali, mas quem coordena tudo isso, quem tem esse plano de saúde, é a própria operadora, a própria seguradora. Então, vou fazer uma health tech, mas eu ofereço para quem? Para a empresa, para o prestador, para a operadora de plano de saúde, para o beneficiário lá na ponta. Então, você acaba tendo múltiplos players na cadeia de valor que cria um nível maior de complexidade quando a gente fala de saúde. Mas a boa notícia é que, sim, todo esse movimento digital, principalmente em questão ali também da pandemia, telemedicina e diversos outros serviços, cada ano que passa os investimentos em startup de saúde têm aumentado, né? No ano passado, que depois tem que validar se a gente fala só da América Latina ou do Brasil, mas já se fala em 2,7 bilhões de reais em investimento em empresas de saúde. Até a gente depois vai dar aqui alguns exemplos, mas esse volume é maior, cada ano acho que foi um crescimento de 400% comparado a um ano atrás. Então, a tendência de aumento, né, esse ano específico a gente vai falar um pouco sobre isso, Desi. A gente está passando por um cenário que deve mudar um pouco, né, deve ter uma queda, mas mesmo assim, quando você pega uma média dos últimos 10 anos, um período maior, provavelmente é um aumento mês a mês. Né? Então, a gente vê ali bastante oportunidades, porque são mais de 200 milhões de pessoas no Brasil, apenas 400 milhões e pouquinhos têm plano de saúde, por exemplo. Então, você tem uma base ali de quase 150 milhões de beneficiários que não têm uma assistência à saúde, que dependem do SUS. É um mercado gigante. Quando a gente fala de América Latina, é maior ainda. Então, tem sim muitas oportunidades em saúde e os investidores cada vez mais estão acompanhando isso, né, Desirê? Legal. E a gente vê um movimento de redução de custos em saúde, né? Quando a gente fala do ecossistema tradicional de saúde, tanto saúde pública, que é um assunto muito delicado, né? A gente fala de, enfim, questão do governo, de investimentos, né? Enfim, o Brasil é um país muito amplo, quanto a saúde suplementar, que tem um ecossistema muito tradicional, muito grande, né? Envolve muitos players. A gente fala de alto custo, né? Então a gente até falou um pouquinho do reajuste dos planos de saúde, enfim, a gente sabe que procedimentos de saúde em geral são muito custosos. E a gente vê a tecnologia como uma grande aliada para democratizar a saúde, né, no Brasil, no mundo, né? A gente sabe que não é um caso só do Brasil, os desafios em saúde. A gente tem, enfim, uma infinidade de países que estão em uma situação muito difícil em saúde também, né? Que tem que pagar um alto valor, enfim, no caso dos Estados Unidos mesmo, né? A gente sabe que os custos lá também são bem elevados, então a gente vê como a tecnologia é uma grande aliada para cuidar do beneficiário, né? Do paciente, enfim, assistir essas pessoas ali, e não só o cuidado direto, mas também ajudar todo o ecossistema, né? Todas as empresas, operadoras, o prestador de serviço e tudo mais, para de fato otimizar toda essa parte. Você citou ali que a gente não tem nenhuma health tech ainda, né, que é unicórnio, e a gente sabe que a Alice, né, que é uma health tech aqui brasileira e tudo mais, está cotada para virar unicórnio até 2023, né? Acho que de todas as health techs que a gente tem no Brasil, ela que está mais à frente, né, mais avançada. A Alice é uma gestora de saúde, né, trabalha bastante com essa parte. E uma das coisas que eles falam, né, no discurso deles de marca, é que os planos de saúde não são mais suficientes, né, para de fato dar conta da demanda, atender essa população. E queria entender, assim, né, até na nossa atuação, por que a gente precisa falar além da atuação dos planos de saúde, né? Quando a gente fala em saúde, o primeiro pensamento que a gente tem é ir ao médico, né? Fazer um exame, uma cirurgia, enfim. E por que é importante a gente falar de saúde para além, né, desse cuidado dentro, enfim, dos estabelecimentos de saúde, das operadoras, dos planos? Perfeito, Desirê. Realmente, assim, essa abordagem, até eu também conheço, né, a empresa ali, é bem bacana o termo que ela lá de gestora de saúde, porque realmente o modelo atual de gestão, né, quando a gente fala de saúde suplementar, né, de operadores de plano de saúde, infelizmente é que a gente fala do plano, não é o plano de saúde, né, é o plano de doença, infelizmente. Ou as operadoras ainda, né, não vou falar todas, obviamente, né, não posso ser negligente aqui, mas se comportam basicamente como um marketplace. Como que seria o marketplace? Aqui eu tenho os clientes, as empresas, elas pagam aqui o prêmio, né, a remuneração aí mês a mês. Eu não faço uma gestão
de saúde, para entender quem são os crônicos, quem são os beneficiários, os maiores ofensores e tudo isso. E basicamente, quando o prestador, o beneficiário vai, utiliza o prestador, eu repasso esses valores. Se a sinistralidade fica muito alta, eu simplesmente repasso isso como forma de reajuste para o pagador, que é ou a empresa, no caso de plano de saúde empresariais, ou a pessoa física, né, no caso de planos individuais, e aí vai tocando assim, né? Vou reajustando, até que a empresa não consegue mais pagar, daí tem que migrar de operadora, ou a pessoa já tem que sair de operadora para outra. Isso não é gestão, né? Isso não é gestão de saúde. E essa abordagem de você ser uma gestora, né, vamos dizer como a Alice, é realmente pensar no ciclo desse beneficiário. Eu aderi no plano de saúde. Pô, eu tenho um problema de saúde, com quem eu falo? Né? Só o fato de eu ir ao pronto-socorro, por exemplo, o pronto-socorro é uma consulta que ela custa, em média, 3 vezes mais que uma consulta eletiva, né? Então, se eu tenho alguém que está aí para cuidar, eu tenho dúvida sobre o meu plano, estou com esse sintoma aqui, que eu faço? Isso você já impede que o pronto-socorro se torne a porta de entrada do beneficiário. E aí você vai pensando todo o ciclo de vida desse beneficiário. Eu descobri, por algum motivo, que eu tenho glicemia, a glicemia está alta, eu sou um beneficiário diabético. O que eu faço a partir desse momento? Hoje, muitas operadoras não têm um plano de acompanhamento desse beneficiário. Tem algum programa lá de diabéticos que é presencial, ou que você recebe uma comunicação, cuide da tua alimentação, alguma coisa assim, mas tem realmente alguém com cuidado coordenado, cuidando da vida desse beneficiário? Então, eu acho que é muito essa provocação, né, Desirê? Quando a gente fala de gestão de saúde, é pensar não só em pagar, né, a utilização do plano, né, veio um sinistro, a gente paga, é entender como que a gente consegue oferecer uma melhor experiência de saúde para o beneficiário e, consequentemente, a gente vai ter essa redução de custo lá no final. Então, sempre pensando no beneficiário, como é que eu acompanho ele, como tem essa navegação em saúde, que é um termo também que é muito utilizado, que a partir do momento que eu sei que o beneficiário, ele tem alguma patologia, eu posso estar acompanhando, aí ele foi fazer um exame, no retorno desse exame, ele entende o que está, aquele diagnóstico daquele exame, tem alguém que dá esse suporte, entra em contato, pô, Desirê, vi aqui que você fez tal exame, você entendeu o que foi falado? Você sabe o que você precisa fazer agora? Ou a gente deixa o beneficiário perdido na rede, e quando ele aparece, ele já aparece como um caso grave. Então, acho que esse modelo que ali está trazendo de gestora de saúde é bem interessante. Algumas grandes operadoras como Sul América já têm também algum modelo parecido. Isso só tende a gerar mais valor para o beneficiário e também para todos os players, para a empresa e para a própria operadora de plano de saúde, né? Que é um pouco do modelo que a UB também vem trabalhando muito quando a gente fala de gestão de saúde populacional, né? Onde a gente consegue ter todos os dados sinistros daquela pólice e ir entendendo quem não fez seus exames preventivos, quem são os crônicos, e colocar num programa de acompanhamento de crônicos e fazer esse acompanhamento mais de perto para garantir melhor saúde para o beneficiário e melhor desfecho clínico e redução de custo para o pagador, seja ele a empresa ou a própria operadora de plano de saúde, né, Desirê? Não, legal. E quando a gente fala sobre gestão de saúde, né, principalmente sobre health techs de gestão de saúde, a gente tem 2 pontos de vista bem bacanas, né? O primeiro é o quanto isso muda culturalmente a visão da sociedade sobre saúde, né? Então a gente sai, obviamente, aos poucos, né? Não é do dia para a noite, também não é uma missão fácil. A gente que atua aí no ecossistema, a gente sabe que é bem desafiador, mas você muda a percepção das pessoas sobre o que é saúde, você fala muito mais sobre prevenção, você fala muito mais sobre autocuidado, e isso entra na esfera da saúde, não só física, mas da saúde mental, que é um assunto que, enfim, né, tá muito em destaque, né, nos últimos anos. E o outro ponto é a gente ver o mercado tradicional na corrida para se adaptar a essa inovação que as health techs estão trazendo, né? Então a gente vê, enfim, uma série de operadoras, de seguradoras que estão abrindo ecossistemas de inovação. A gente fala muito de open innovation, né, nesses mercados, e aí a gente vê, pô, que legal, né? O mercado está começando a fazer um movimento, obviamente, porque está vendo que isso está trazendo um resultado, mas a gente está começando a mudar as coisas em larga escala, né?
E voltando um pouquinho para o cenário das startups, né, a gente observou, e isso tem a ver com investimento, e a gente vai fazer essa conexão, que é as demissões em massa que rolaram aí nos últimos dias, né? Enfim, a gente acompanhando o LinkedIn, né, e o pessoal mandando, teve startup que demitiu mais de 100 pessoas, enfim, isso preocupa a gente, né, a nível econômico, a nível de mercado de trabalho, a nível profissional, né? E são startups super promissoras, né? Então, por exemplo, startup que recebeu uma rodada de investimento milionária, bilionária, enfim, gigantesca, né? E a justificativa é sempre que eles estão recalculando a rota, né? Enfim, fazendo um planejamento interno ali, estruturando novas demandas dentro da área para, obviamente, se adequar ao momento que a gente está passando aí no mercado, né? E qual que é o cenário de investimentos em startup no Brasil nesse momento, né? Depois, enfim, e durante tudo isso? E qual que é o motivo desse movimento, né? Por mais que a gente não tenha escrito na pedra exatamente por que cada startup fez esse movimento, a gente consegue, né, ter um panorama geral aí do porquê que essas coisas rolaram nos últimos dias. Perfeito, perfeito. Excelente pergunta. Isso é uma coisa que a gente tem conversado muito recentemente, esse todo movimento de startups. Por isso que eu até comentei no início do nosso papo que teve aquele volume de crescimento 400% do ano passado, né, para o outro, mas que a gente deve continuar vendo um crescimento, mas provavelmente deve ter uma redução comparado ali do ano 2022 para 2021. Isso acontece, assim, por vários motivos, né? Um motivo que todo mundo fala é a questão da alta dos juros em todos os países, né? Então, a gente saiu do momento onde, vou dar o exemplo aqui no Brasil, a gente estava com uma taxa de juros perto aí de 2% ao ano, para agora perto de 13%, 14% ao ano. E o que que isso faz? Isso faz com que o dinheiro, né, que ele estava parado ali, que normalmente ele parado na renda fixa, né, no Tesouro Direto, em outros investimentos mais conservadores, eles não rendam, né, tanto, fica apenas 2%, ele procura outros caminhos, outros lugares de alocação. Normalmente, onde você tem maior risco e retorno, são startups ali de saúde. E a partir do momento que você começa a ter essa subida de juros, o juros vai aumentando muito, o investidor ele fala, não, então eu já não preciso investir necessariamente em investimento de tão alto risco como startups para ter um retorno satisfatório, como 13%, 14% ao ano. Então, você naturalmente tem uma migração de alocação de capital de investimentos em mais alto risco, empresas hipergrowth, para renda fixa, né? Então, investimentos mais conservadores. Isso a gente viu tanto aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos também, quando você vê empresas techs, né, como o próprio Nubank, que a gente já deu o exemplo aqui, que ele teve uma queda muito grande na sua cotação na Bolsa de Valores. Basicamente são investidores da Nubank tirando esse dinheiro da Nubank e colocando em outros investimentos ali, isso acaba fazendo com que a cotação caia, né? Isso é um ponto. E, obviamente, tudo o que acontece, Desirê, nos mercados de capitais, isso vai dando um proxy para quem está na fase, na etapa por trás. Vamos dar um exemplo, né? Eu sou uma empresa, eu sou um investidor que investe para empresas que estão quase indo para a Bolsa de Valores. Então, quando eu vejo que a empresa que está agora na Bolsa de Valores, que tem a mesma tese, uma tese parecida, que a empresa que eu vou investir, ela caiu de cotação 50%, valuation caiu tudo isso, então eu tenho que ter cuidado qual valuation eu entro nessa empresa atualmente, porque isso vai ditar qual que é o valor que eu vou conseguir abrir nesse IPO. Isso vai ditando também o valuation das outras rodadas, Series B, Series, né, C, Seed, por aí vai. Então, o impacto que a gente tem visto é uma redução dos valuations, né, dessas empresas. Então, se eu captei aqui a 20 milhões, né, um seed, depois vai ficar um pouco mais difícil captar um Series A a um valuation triplo, 4, 5 vezes maior, né? Então a gente teve um crescimento muito grande dos valuations. E aí o que acaba acontecendo, né? Essas empresas que são de hipercrescimento, elas captam um investimento para um sprint, ou seja, uma corrida de 12 a 18 meses, já pensando que quando chegar esse momento com esses números, eu vou captar um outro investimento maior ainda, por um valuation muito maior,
para continuar essa minha caminhada de hipercrescimento. Agora, quando os valuations estão caindo, eu já não tenho essa garantia. Eu não consigo garantir que eu vou, daqui a 12 meses, 18 meses, conseguir captar, né, tanta grana pelo tanto do investimento. Então, o que está acontecendo é que essas empresas provavelmente elas estão ajustando essa rota, sabendo que vai ser muito mais difícil captar um valor muito maior por um valuation muito maior lá na frente. Então, ele tem que mudar a estratégia. Ele falou, agora eu vou para uma estratégia ou de um crescimento menos acelerado, mas mais sustentável, ou eu vou ter que reduzir o número de colaboradores para reduzir a minha queima de caixa, porque muitas dessas empresas elas rodam, né, queimando caixa. Então, é esse o movimento que a gente tem visto ali, infelizmente, no mercado. Isso deve afetar mais, Desirê, as empresas late stage, as empresas maiores, como o nome que a gente já deu aqui exemplo. Empresas mais no início, como um seed, um Series A, né, isso não deve impactar tanto, né? Deve ter sim um reajuste ali no valuation, mas não deve impactar tanto a questão de volumes de investimento e tudo isso, né? Então, é essa leitura que a gente tem visto ali do mercado de investimentos recentemente, tanto no geral, mas obviamente também se aplica a startups de saúde. Ah, legal. E quando a gente fala de startup no geral, a gente fala muito de crescimento acelerado, né? E até por isso esse movimento de receber o investimento, né? Captar o investimento e aí, de fato, queimar essa grana para crescer muito rápido. E agora a gente está vendo um pouco mais, pô, deixa eu buscar o meu break-even aqui, né? Que é basicamente quando eu estou faturando e conseguindo pagar os meus gastos para dar uma equilibrada no caixa. Isso não quer dizer que investimentos não virão, né? Inclusive, uma série de investidores postaram assim no LinkedIn, pô, galera, calma lá, não é tudo isso também, a gente não vai parar de investir. A gente só vai investir com mais cautela, né? Porque é um movimento, né? Teve um boom muito grande de startup, pô, começou a ser muito promissor, a gente viu os unicórnios, enfim. O mercado de startup super aquecido, né? Principalmente Estados Unidos ali. E a gente começou a ver o quanto o Brasil, né, América Latina, começou a escalar ali o seu degrau, né, para esse sucesso nas startups. E isso, obviamente, ali a gente, né, ali, sempre alinhado à economia, por mais que seja um modelo de negócio um pouco diferente do modelo tradicional, a gente ainda está todo mundo dentro do mesmo pacote econômico, né? Então a gente ainda joga as regras do jogo ali. Mas é bem bacana também a gente ver o quanto não está tudo perdido, né? A gente vai continuar recebendo investimentos e agora a gente precisa se estruturar mais. E eu falo a gente, não necessariamente o LB, a gente, né, no cenário de startup, a gente precisa se estruturar mais como negócio, como empresa, para crescer de maneira sustentável, né? Porque isso que vai garantir aí larga escala, né, para a gente conseguir atuar. E dentro das health techs, né, e startups de tecnologia para a saúde, quais são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje no Brasil? Perfeito, Desirê. Então, é igual, né, a gente fez o paralelo com o mercado de fintechs, o mercado de saúde é um mercado altamente regulado, né? Então, esse é um também desafio que qualquer startup, né? E aí vai depender do grau, né? Se você for uma biotech, né? Que você trabalha com tecido, alguma coisa, então talvez aí a regulação seja um pouco maior. Se você trabalha só com a parte de prontuário médico, talvez a regulação seja menor. Mas toda startup de saúde, ela acaba estando ali impactada por alguma regulamentação. A gente viu recentemente a questão da telemedicina. Ela foi super essencial no período pandêmico, mas até recentemente a gente tinha apenas uma regulação temporária, vamos dizer, não tinha uma regulação específica em relação ao uso da telemedicina. Então, se um conceito amplamente já conhecido pela população como telemedicina ainda não tinha essa regulamentação que permita, imagina coisas mais complexas. Então, realmente, regulamentação acaba sendo um desses desafios. O outro desafio é a questão também da gente entender que em saúde ela tem muito focado na parte do desfecho em saúde. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma empresa, né, de programa de crônicos, alguma coisa assim. Eu faço o gerenciamento de uma população. É muito focado na questão do desfecho que o meu programa traz, qual que é o benefício. Volta naquela questão que a gente falou também de quem que paga, de você entender realmente. Eu sou um programa de crônicos, mas quem que paga? Eu vendo para B2C, que o crônico, o paciente que vai e contrata a minha solução, só que aí você tem um custo alto, né, de CAC, né, para conseguir adquirir esse cliente B2C, mas ele fica pouco tempo, talvez, se você não tem uma retenção boa, então você tem muito churn. Pô, eu vou para B2B, mas quem paga é a empresa, é a operadora de plano de saúde, então a gente tem a regulamentação,
Você tem também essa questão de entender muito bem quem que paga, quem que fornece isso, e recentemente, Desirê, um ponto também que era desafiador, a gente não tinha tantos investidores com a tese específica em saúde. Você tinha, como que funciona normalmente um fundo, um fundo de investimento? Ele tem uma tese. Eu invisto em empresas localizadas no Brasil, que faturam de tanto a tanto, que estão nesses mercados, e você não tinha tantos investidores no mercado de saúde, né, que são fundos só focados em saúde. Então, é muito mais fácil, por exemplo, para o investidor, ele entender claro, o que uma fintech faz, que o banco todo mundo tem essa relação, do que às vezes uma deep tech, uma coisa de tecido, uma coisa muito complexa, né, gestão de saúde, fica muito longe da sua realidade. Então, você tinha também esse gap entre o investidor entender agora. E aí, nesses últimos anos, a gente viu um crescimento massivo de instrumentos, de fundos focados ali em saúde, né? Então, por exemplo, a gente teve o exemplo aí a G Ventures, que é um fundo focado em saúde, o próprio Hospital Albert Einstein tem uma área também focada em inovação e saúde. A gente viu, inclusive, players gigantes como a Fleury e a Bradesco tendo, por exemplo, o Cortex Venture. Então, ou seja, agora você já acaba tendo fundos específicos em saúde que conhecem saúde, então essa alocação de investimento acaba também facilitando. Então, os desafios que eu via muito era essa questão, regulamentação, um foco muito em desfecho clínico, saber quem que vende, quem que compra, quem que usa, e também esse desafio de ter investidores que talvez não estejam prontos ali a investir em teses específicas para a saúde, que agora você vê o cenário estando mais maduro para absorver esse perfil de empresas, de startups, né, Desirê? Ah, legal. E até entrando um pouquinho, né, no cenário da UOB, na nossa realidade aqui, a gente também já recebeu uma série de investimentos ali, nenhum bilionário ainda, né? Então, se alguém quiser, inclusive, a gente está aí à disposição. Mas a gente é um exemplo bem clássico, né? Enfim, a gente surgiu ali em 2017 como aplicativo, né? Focado ali no beneficiário final, e com o tempo a gente entendeu que, cara, não é exatamente essa persona, esse público que a gente vai ajudar no mercado, né? E a gente pivotou o produto, foi criado o BI que a gente tem hoje, toda a estrutura, né? Que a gente sempre evolui, e a gente também capta investimento, né? Então a gente já teve Google for Startups, própria Endeavor, que a gente está dentro do ecossistema deles agora, e queria perguntar aí para você, Gui, pedir para você contar um pouquinho, né, da nossa trajetória como Health Tech e de alguns investimentos que a gente recebeu, como que foi essa trajetória, né, o que a gente projeta daqui para frente de crescimento. Perfeito, Dezê. Como você bem falou, assim, o crescimento ele nunca é linear, né? Todo mundo tem essa visão, pô, quando eu entro, pô, vou crescer assim, né? Ele tá mais por um sobe e desce ali, né? No nosso caso, realmente, o foco da UEB ele sempre foi gestão de saúde corporativa. A gente sempre teve essa missão de ajudar empresas a reduzir custo essencial, a melhorar a saúde do colaborador. Só que como ele pode mudar? No nosso caso, ele mudou. Por exemplo, a UEB surgiu lá em 2017 sendo um aplicativo de saúde para o colaborador, né, que monitorava passos e outras informações biométricas do colaborador, ele gerava feedback para ajudar ele a melhorar a sua saúde. Só que na época, quais são os desafios que a gente tinha lá naquela época? Era um desafio comercial, quem que vende, vender para RH, vender para a empresa, depois de entrar, ter um feedback, né, o beneficiário ele até gostava, dava um NPS legal, o gestor de pessoas também gostava da solução, mas não necessariamente quem que usa no dia a dia, é quem paga também, se tem um CFO, um CEO que olha aquela solução e vê se realmente tem budget para isso ou não. Aí quando você vende para a empresa, tem um desafio também de ter outras soluções que vendem também para RH, desde a parte de avaliação de desempenho, recrutamento e seleção, benefícios relacionados à saúde, né, como o próprio benefício do plano de saúde, de PS, não, você acaba concorrendo a ter muitas das vezes com o mesmo budget de benefícios relacionados à saúde. Então, quando nós nos deparamos com esse cenário, no caso da UOB, a gente fez o que a gente chama em startup de pivotar, a gente fez o pivô, mudou não o problema, não o nosso objetivo, não o que a gente estava buscando, mas o como a gente fazia. Então, a gente passou de ser um aplicativo para basicamente ser um Health Analytics, um BI, que consegue entrar na empresa, na corretora, na operadora de plano de saúde,
conectar todos os dados de utilização do plano de saúde, saúde ocupacional e outros também, e realmente dar visibilidade aos gestores quais são os maiores problemas de saúde da sua população e o que ele precisa fazer de prático para melhorar a saúde, reduzir custo, e depois ele acompanha também dentro da Wellbe o ROI, ou seja, o impacto que essas ações de saúde estão levando para a sua população ou não. Então, nessa caminhada, vários players nos apoiaram, nos ajudaram. O primeiro dos nossos investidores, por exemplo, foi a Ace Startups, né, que é de São Paulo, que é considerada a maior aceleradora da América Latina, que nos ajudou não só na questão de capital, mas também mentorias e acesso ao mercado e tudo isso. Posteriormente, né, a gente fez o que é chamado de uma rodada pré-seed, né, que é antes do seed, onde a gente trouxe, por exemplo, a Ace continuou, tem a Bossa Nova, temos outros investidores ali, como a Domo, startups, exemplo, participamos de alguns processos de aceleração, como a Desiree acabou de falar, né, da Endeavor Scale Up, né, que ele pega as empresas com maior crescimento, né, do Brasil e acelera essas empresas para potencializar ainda mais a sua aceleração, e aí que fica a dica, né, então, para quem está nos ouvindo, né, se for uma startup de saúde, ou alguém está pensando ali nessas questões de investimento, entender em cada momento da tua jornada quem são os players que podem te ajudar. Pô, Grêmio, eu tenho aqui, comecei agora a minha startup, não sei muito, quero buscar. Talvez uma aceleradora seja o melhor caminho para você, porque você vai ter um capital menor, mas um suporte. Pô, Grêmio, eu já tenho um cliente, já estou crescendo, já tenho tudo isso. Então você deveria talvez buscar fundos seed, né, fundos pre-seed, como a Bossa, como a Domo, que são nossos investidores que estão nesse estágio para alocar capital e também te auxiliar. À medida que você vai crescendo, você vai tendo fundos maiores para também ir aportando no seu negócio, né? E no nosso caso, Desirê, todo esse ponto que a gente falou até do inverno ali, dos valuations caindo e tal, isso não afetou, né? Não tem nos afetado aqui como Wellbe, porque a gente sempre soube muito bem pegar o dinheiro dos nossos investidores e trabalhar, tracionar, muito baseado em receita, crescimento, satisfação do cliente. Então a gente acaba tendo uma retenção muito alta de clientes, uma satisfação muito alta. Até recentemente a gente está fazendo nossa pesquisa de NPS, né? A última vez que eu dei uma olhada lá, a gente estava numa casa aí de 95 ali da média de NPS do último trimestre. Então você, com um produto que funciona, com clientes satisfeitos, pagando a receita, então você só tem essa tendência de crescimento. É o que a gente deve continuar fazendo, né? Crescendo de maneira sustentável e, à medida que a gente quer novos objetivos, pegando uma alocação de capital e crescendo, trazendo o time, mas sempre disciplinado ali, né? Como a gente também usa o dinheiro do investidor, que é alguém que acredita, que apoia, que suporta ali o crescimento também das startups, né? Então, isso é um pouco da nossa trajetória, Desiree, e também como que a gente pensa aqui na Wellbe em relação a investimentos e tudo isso. E aí, até, inclusive, já que a gente está falando de investimento também, a gente deixa aí um agradecimento aí para os nossos investidores que têm nos acompanhado nessa caminhada e com certeza vão continuar acompanhando ali as próximas captações, os próximos investimentos que a gente for abrindo ali na caminhada da Wellbe, né, Desiree? Legal, eu tive a oportunidade de participar de muitas dessas coisas, né? Já que eu cheguei aqui era meio que tudo mato também. E obviamente a gente fica muito feliz, né? Porque a gente sempre teve um crescimento muito pé no chão, né? E muito focado no cliente, que é, enfim, um dos nossos principais valores, né? E isso resulta ali no nosso NPS, na nossa retenção, enfim, no quanto as pessoas estão muito satisfeitas, né, com o serviço que a gente presta, com o produto que a gente tem. E não tem segredo, não tem receita de bolo para o sucesso, né? Não é só captar investimento, é muita estratégia de negócio, é quebrar muita cabeça para entender como de fato entregar valor para o mercado, né? E fazer algo ser rentável, ser sustentável a longo prazo, né? A gente nunca fala em crescimento de curto prazo, né? Tanto que a gente está aí na nossa trajetória com o BI oficialmente, né, que é o nosso carro-chefe desde 2018, né, e obviamente crescendo aí cada vez mais todos os anos, mas também com, enfim, um time super focado ali, um pessoal bem competente, bem focado no que a gente faz, né, e esse movimento é muito legal. Então, assim, cara, obrigada pelo papo, foi bem legal, acho bem importante a gente falar disso, principalmente nesse momento, né, que o mercado está super aquecido nesse tema, as pessoas ficam meio perdidas de, pô, o que está acontecendo, né, vai quebrar toda a startup, não, né, a gente sabe que, enfim, é um movimento até que comum do mercado, né, não tem nada linear em nenhum mercado, e das startups, que é um mercado considerado de risco, não seria diferente, né. Então, Gui, queria deixar aí o agradecimento, tá, por ter topado participar do papo, abrir para você aí das tuas palavras finais.
Desirê, eu que agradeço ali o convite, né? Eu sou ouvinte ali do Healthcast. Ali é bom quando você está do outro lado, mas também achei muito legal a experiência de estar aqui do lado compartilhando um pouco das experiências que a gente do que a gente tem aprendido, né? E tudo isso. E como a gente conversou, a minha mensagem aí final é que, pessoal, mesmo com toda essa questão que a gente falou, da redução dos investimentos, a demissão em massa, da dificuldade, né? Quando a gente está no mercado de saúde, eu sou um entusiasta, né? E como é que eu vou falar? Eu sou bem otimista no impacto que as health techs estão trazendo para o Brasil, né? Porque pensa em tempo pandêmico, se a gente tivesse, por exemplo, soluções como telemedicina. Os players, né, de mercado, né, os incumbentes, como normalmente é falado, são aqueles players já maiores, eles talvez não tivessem tanta velocidade para responder rapidamente a essa necessidade de oferecer soluções como telemedicina, com médico, e estavam ali, as startups foram cruciais também nesse momento. Então eu torço muito, a gente falou aqui, por exemplo, da Alice e várias outras startups, eu torço pelo sucesso dessas startups. Por quê? Porque se elas estão sucedendo, isso significa que estão gerando impacto positivo para os beneficiários, para os pagadores. Então é só geração de valor realmente para o beneficiário lá na ponta, né? Melhorar, é um plano de saúde melhor, é um programa de saúde melhor, é uma prevenção que evita que ele evolua para ser um beneficiário crônico, que isso impacta ele e a sua família, mas que também gera alto custo para a empresa. Então, apesar dos nossos desafios ali do mercado que a gente está, eu sou muito otimista, né, do impacto que a Wellbe, que as outras startups estão trazendo ali no mercado de startups brasileira, e só é benefício para os nossos beneficiários ali que confiam, que usam as nossas soluções, né? Então, como mensagem final aí, Desirê, muito obrigado pelo convite aí para esse papo. Com certeza, a gente não pode nem ser ao contrário de otimista, né? Porque é o nosso arroz com feijão aqui, é o que a gente faz de melhor. Então, fechou, Gui. Muito obrigada pelo papo, muito obrigada aos nossos ouvintes e a gente se vê no Healthcast 4. Valeu, pessoal! Você ouviu o Healthcast, seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Compartilhe nas suas redes sociais e continue acompanhando para não perder os próximos episódios. Até a próxima!